Olá, pessoal! Começa agora a Rádio IEF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Este é um podcast organizado pelo Grupo de Pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte. Ele é produzido por monitores de atividade e práticas corporais como informação do programa Esporte na UFAL, o qual financia esta produção com 2 bolsas institucionais de graduação por meio do edital 05/2024. Hoje vamos falar sobre saúde, exercício físico e transformação social. Vamos conhecer o projeto RINS, Ritmo, Intensidade, Movimento e Saúde. E para isso recebemos o professor Felipe Caetano, coordenador do projeto e professor do Instituto de Educação Física e Esporte da UFAL. Seja muito bem-vindo, professor. Quer entender como a universidade pode transformar vidas através do ensino, pesquisa e extensão? Então esse episódio é para você. Hoje vamos falar sobre saúde, exercício físico e transformação social. Conheceremos o projeto RINS, Ritmo, Intensidade, Movimento e Saúde, uma iniciativa do Instituto de Educação Física e Esportes da UFAL, que oferece exercícios físicos supervisionados para as pessoas com doenças renais crônicas. E para isso recebemos o professor Antônio Felipe Pereira Caetano, coordenador do projeto. Graduando em História pela UERJ, com mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, o professor Felipe reinventou sua carreira ao ingressar no curso de Educação Física, graduado pela UFAL. Atualmente é doutorando em Educação Física pela Universidade Federal de Paraíba e, além disso, faz parte de 2 grupos de pesquisa, que é o Labocine e o Genial, atuando na interface entre atividade física, saúde e qualidade de vida. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado pela oportunidade de nós conversarmos hoje. Para nós sabermos mais sobre o projeto que o senhor é responsável, mas antes de tudo eu queria que o senhor contasse a sua trajetória, que é um tanto peculiar, né? Bom dia, Lucas. Muito obrigado aí pelo convite, né, pelo pessoal da Educação Física no laboratório, para explanar, né, e falar um pouco sobre essa minha relação com a Educação Física e também as atividades que eu venho promovendo ultimamente. Bom, então, minha formação foi toda em História, praticamente da graduação ao pós-doutorado. Isso por volta de 2000, né, entre 96 e 2019, né, então é uma trajetória muito grande, né, e do nada, uma vez eu resolvi fazer Educação Física, isso nos idos de 2015, né, eu já tinha um ritmo de treinamento, assim mesmo, grande, né, de musculação, um pouco de natação. Eu resolvi conhecer mais, né, estudar um pouco mais a educação física, não pela vivência, mas pela ciência, né? E aí essa situação acabou eu costumo dizer que o bichinho da educação física me mordeu, né, em 2015, e aí eu comecei a pensar sobre a possibilidade de mudar mesmo de área. Eu sabia que seria algo radical, né, e o processo foi feito mesmo de forma radical, né. Depois eu retrocedi em alguns aspectos, né, para poder tentar recuperar minha relação com as humanidades, né, mas a princípio foi de forma bem radical e eu sabia que eu precisava, para chegar no Instituto de Educação Física, uma formação mais específica relacionada a mestrado e doutorado. E dentro da educação física, né, apesar de todo mundo, muitas vezes, no início, né, me via como a pessoa do voleibol, né, o que me fez ficar na educação física de forma mais plena é essa possibilidade de, através do exercício físico, promover várias alterações, né, em pessoas com doenças crônicas e agravos à saúde, né? Dentre essas mudanças, aspectos da qualidade de vida, né, do bem-estar, né, melhoras de capacidade funcional, enfim, aquele conjunto de variáveis que a gente conhece bem. Mas minha entrada foi via HU, né, porque eu fiquei muito imerso na graduação no HU, né, na experiência com a professora Rosa Elisa e também com a professora Ana Rosa, né, da Fisiologia lá do Instituto de Biologia. E a partir dali eu comecei a
me relacionar com doenças crônicas, né? A princípio com câncer, depois tive um pequeno flerte com lúpus, mas eu acabei fincando na doença renal crônica a partir do mestrado e com a adesão da professora, adesão não, a imposição, né? Vou dizer assim, que ela acabou fazendo isso comigo, né? A imposição da professora Juliana Célia, da FANUT, né? Na época, e ainda hoje é, né? Professora do programa de pós-graduação de ciências médicas, né? Então, a partir daí, a doença renal também me cativou, né? Por conta do ineditismo, né? Da importância, né? E aí eu acabei me enveredando por aí. Então o caminho foi esse, assim, e o rompimento foi mesmo definitivo, né? Em 2019 para 2020, né? Onde eu abandonei, deixei, né, o curso de História lá do IXICA, né? E me transferi oficialmente para o Instituto de Educação Física que estava nascendo, né? Eu peguei um nascedouro, né, do curso de Educação Física como instituto, né? Então foi um momento muito interessante, né? A gente teve uma pandemia no meio do caminho que estragou muitos planos, né? Para todos e todas, mas de uma certa forma foi esse momento, o marco mesmo definitivo foi em 2019. Então, professor, agora mais especificamente sobre o projeto, né, o RINS. O que ele é e como ele acabou surgindo. Bom, o projeto RINS, Ritmo, Intensidade e Saúde, né, para populações com doença renal crônica, ele nasce logo posteriormente, quando eu terminei o mestrado em Ciências Médicas, que foi em 2021, né? Meu mestrado foi todo na pandemia, né? Mestrado em Ciências Médicas foi 2020 e 2021. E a partir daí, a ideia do projeto do mestrado era fazer uma intervenção aquática, né? Usando própolis vermelha para pacientes renais crônicos. Mas a pandemia impediu isso, né? Ela fez com que todos os projetos que tinham a ver com intervenção fossem abortados, né? E foi o que aconteceu, a gente engavetou o projeto. A partir daí eu comecei a pensar em possibilidades de ações de extensão na universidade relacionados à doença renal crônica, porque eu sabia e já estava vislumbrando um pouco isso, né? Essa relação mais intensa entre extensão e pesquisa e pós-graduação, porque era algo que não se pensava até há 5 anos atrás, ou se faz extensão ou se faz pesquisa na pós-graduação. Então hoje os universos, inclusive a própria CAP já está forçando, né, o pesquisador a fazer essa interface com a extensão de forma mais natural. Então, quando eu terminei a pós, eu falei, bom, eu preciso, de alguma forma, recrutar esses pacientes para desenvolver projetos de exercício físico. Porque o ambiente do ambulatório, né, porque eu passei 1 ano e meio praticamente dentro do ambulatório do sistema urinário lá do HU, né, e acompanhando essa realidade dos pacientes e o baixo nível de atividade física, né? Então, o meu estudo, ele teve como principal objetivo, né, um deles era identificar o nível de atividade física do doente renal crônico. E uma pergunta que eu tinha muito dentro de mim era assim, acho que é importante explicar isso, né? A doença renal crônica, né, começa por aí, ela é uma lesão na parede dos rins, causada por várias razões, né, tanto comportamentais como fisiológicas, né? Mas ela causa uma deteriorização da parede renal e progressivamente, lentamente, né? E não regressivamente, você vai ter a perda dessa função renal. Então, a definição da progressão da doença vem com os estágios, de 1 ao 5, né? Então, quanto mais próximo de 5, mais há uma falência renal, há um prejuízo na função, na filtração que os rins realizam. Então, uma pergunta que eu tinha era, será que conforme o tempo, né, os estágios, há diferença em relação ao nível de atividade física? Né? Será que a pessoa que está lá no estágio 4 faz menos atividade física do que a pessoa que está no estágio 2 ou que está no estágio 3? Né? Então, o objetivo da dissertação foi
E a gente chegou a essa conclusão, né, a partir de uma avaliação de em torno de 100 pacientes, que independente do estágio em que o paciente estava, ele tinha baixos níveis de atividade física. Então, isso ficou muito explícito a necessidade de trazer esse paciente para uma atividade de exercício físico, né? Então, tirar esse indivíduo do comportamento sedentário e tentar, de alguma forma, contribuir para que ele tenha menos prejuízo na função renal, né? E aí o projeto nasce por aí, né? De ofertar ao paciente renal crônico uma modalidade de prática de exercício físico que levasse a melhoras no conjunto dele, né? Melhora na composição corporal, melhora na níveis de força, melhora nos níveis gerais de aptidão física e também, né, no âmbito cognitivo, qualidade de vida e tal. E aí para isso, eu usei a ACE, né, a atividade curricular de extensão do curso de bacharelado, como uma porta de entrada para a experimentação de determinados protocolos de intervenção. Aí a gente começou pela água, porque era o projeto inicial lá do mestrado, né, fazer uma intervenção aquática com própolis vermelha, né? A gente tirou a própolis vermelha, porque eu sempre fui defensor mais do aspecto físico do que o aspecto nutricional, né? Vamos, de alguma forma, fazer a bandeira da nossa área, né? Puxar para o nosso lado. Né? Então eu falei, olha, vamos esquecer, né? A gente continuou com a interface com a nutrição. Agora, nesse momento, tinha entrado a professora Samara também, da nutrição. Então eu falei, olha, não quero nenhum suplemento, né? Não vamos trabalhar com suplementação, vamos trabalhar com protocolo de exercício e vocês fazem manejos clínicos em relação à nutrição. Então começou por aí, né? Então a ideia inicialmente foi água. Esse projeto ele foi aplicado em 2021 para 2022. Foi por aí que ele foi desenhado. Em 22 ele começa, de fato, com 7 pacientes, né? E aí, com a minha entrada no doutorado, que aí é uma outra discussão, né? Mas depois do doutorado, da parte de intervenção, a gente começou a incluir também o projeto de força da musculação. Então, o paciente conservador, que eu acho que é importante também frisar isso, né? O que é o paciente conservador? É o paciente que está entre os estágios 1, 2, 3 e 4. Né? O paciente em estágio 5, ele pode fazer uma terapia renal substitutiva, que é ou transplante, ou a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, atualmente, não estou encerrando, né, as portas, né, fechando as portas, mas atualmente o projeto RINS tem atuado em grupos conservadores. Então, pacientes com estágio 2, 3 e 4... Que são encaminhados pelos médicos nefrologistas. Mas acho que é importante você incluir um dado importante também de ser ressaltado. Nessa trajetória, o que a gente fez? A gente conseguiu se articular e nós criamos um ambulatório de educação física na unidade do sistema urinário do HU. Então, não só o paciente ele pode ser indicado por um médico para vir aqui na educação física para inserir no projeto, ou ele mesmo pode marcar uma consulta comigo no HU para fazer parte do projeto. Então, no HU a gente faz uma espécie de triagem, testes funcionais básicos, né? E encaminha, a partir das condições do paciente, olha, você quer fazer o quê? Você quer fazer hidroginástica, você quer fazer musculação, você quer fazer um exercício em casa, que a gente pode prescrever, né? Então, o projeto RINS, ele está dentro de um fluxo, digamos assim, que inclui o ambulatório, né? Então, o médico, o nefrologista, ou a nutricionista, ou o psicólogo, né? Porque o serviço tem, ele pode encaminhar esse paciente para ser atendido no ambulatório da educação física e, em seguida, né, ele vai ser orientado em relação à prática da atividade física e do exercício físico.
Então, o projeto, mais ou menos, ele tem esses braços, né, e esses tentáculos. Professor, agora mais especificamente sobre as atividades físicas, né? Como elas são organizadas e também se existem adaptações específicas para a realidade de cada participante. Bom, vamos lá. E aí eu vou precisar dividir essa fala em dois momentos, né? O âmbito da hidroginástica e o âmbito do treinamento de força, né? Nos dois casos, eu acho que é importante dizer que há pouquíssimos estudos sobre a população conservadora. Então, grande parte dessas avaliações sobre o impacto do exercício físico na população renal crônica se deteve e vem se detendo na população em hemodiálise. Porque é mais fácil, né? Você vai numa clínica, tem lá 30, 50, 100 pacientes e você aplica o exercício físico e vê o resultado ali. Muitas vezes esses exercícios na hemodiálise, né, que a gente chama de intradialítico, eles são feitos com ciclo ergômetro, então são atividades aeróbicas, e poucos são feitos de força, por conta da dificuldade do manejo mesmo articular, né, para pegar halter, né, então deslocamento de halteres para as instituições de atendimento ao paciente renal crônico em hemodiálise. Então, esses estudos são mais fortes e mais consolidados nessa população. Com relação à parte conservadora, né, que é meu grande xodó hoje, né, porque no fundo, o que a gente faz? A gente tenta preservar o cara lá no estágio 2. Né? A gente tenta, chegou no estágio 3, vamos preservar ele ali no estágio 3, vamos ajudar com o exercício físico para que ele fique ali preso, né, e chegue mais longe possível, sobretudo na velhice, muito velhice, né, 80, 90 anos, no estágio 5, que nem precise fazer, por exemplo, uma hemodiálise, né? Então, na água, você tem poucos estudos sobre isso, né? Você tem 3 ou 4 estudos do Pratt que faz uma avaliação sobre o efeito do exercício aquático nessa população, sobretudo voltado para populações relacionadas à filtração glomerular, né? Sobre a variável de filtração glomerular. O que a gente costuma fazer? Né? Como essa população conservadora ela tem níveis de gordura corporal elevado, né? Muitos chegam com dores articulares, lesões de ombro, lesão de joelho, lesão de tornozelo, né? Por conta do peso. O exercício aquático ele é recomendado, né? Então ele tem menos impacto, ele promove também a socialização, né? Que eu acho que é interessante para essa população, que às vezes ela é muito isolada, né? Em termos de relação afetiva, né? E outro elemento interessante é que essa população, como ela não tem níveis de atividade física ou exercício físico, tem comprometimento motor, então dificuldades de determinados movimentos articulares. Então o exercício aquático ajuda nisso, né, na estabilidade, né, também. Só que no nosso projeto a gente mudou um pouco o protocolo, né? A gente criou um protocolo de exercício de força dentro da água, né? Então a gente acaba tendo benefícios maiores porque a intensidade, ou melhor, o volume, ele é marcado pelo tempo e não pelo número de repetição. Então, nos testes na ACE, né, a gente percebeu que se eu colocasse o indivíduo para fazer número de repetição, não o tempo, em 1 minuto fazendo flexão de braço dentro da água, ele faria menos repetições se ele fizesse com tempo. Aliás, ele faria mais repetições se ele fizesse com tempo. Então, a gente acabou adaptando o protocolo nesse sentido. Na musculação, que também é uma população conservadora, né? Até um dia me perguntaram isso, né? Professor, eu reparei que você colocou muito exercício de perna, tem mais exercício de perna do que exercício de braço. Por quê? Porque essa população renal crônica, ela tem uma grande retenção líquida. Os membros inferiores, eles são muito sobrecarregados, tem um peso.
eles falam, né? Parece que eu estou carregando um peso nas pernas, tem uma dor, uma cãibra, né? Então, os membros, eu acho que por conta também do peso, né? Com certeza, corporal, então eles carregam um peso muito grande. Então a gente tentou aumentar a quantidade de exercícios de força para membros inferiores e equilibrar com membros superiores conforme a demanda dos grandes grupos musculares, né? Peito, costas, e bíceps e tríceps. Agora, lá na musculação, uma coisa que a gente está testando também é que a intensidade desse exercício, né, ela seja modulada efetivamente pelos testes de repetição máxima. Né? Então a gente está tentando fazer com que eles progridam, tem fases, né? A gente chama de um grupo iniciante, um grupo intermediário e o grupo avançado. Então tem 3 protocolos de treinamento, com base, obviamente, na literatura. Né? E aí, conforme a progressão dos treinos, eu aumento a quantidade de exercícios, aumento o número de repetições de exercício e aumento também a intensidade, né, a carga que eles estão recebendo em cada exercício. Então, pensando a longo prazo, né, eles vão migrando, né, de grupo, de fase para fase, né, a partir, obviamente, das respostas dos testes que a gente vai fazendo. Agora, nos 2 casos, né, Lucas, acho que é importante frisar que a gente tem o acompanhamento lá da Nefro. Então, a interface é constante entre, vai um paciente aí, ele tem esse problema. Ou eu aqui detecto, fulano está cansado. Vamos tentar fazer um aporte nutricional diferenciado porque ele está numa carga elevada, né? Então, esses manejos multidisciplinares, ele está acontecendo no projeto. Então, isso para mim me deixa muito feliz, porque é a essência, né, da nossa área, né, de trabalhar de forma bastante conjunta. Professor, existe alguma história de pacientes ou alguns pacientes que marcou o senhor durante essa trajetória? Bom, eu vou citar, acho que 3 pacientes em experiências distintas, né? Um paciente que eu chamo do grupo original, né? O grupo original da água tem 7 pacientes, né? Um deles já teve histórico de hemodiálise, mas você pode tirar a hemodiálise no tratamento, né? Quando todos os parâmetros são normalizados, né? Muita gente acha que chegou no estágio 5 e já vai para hemodiálise, né? Mas não. Há um manejo clínico, né, dos néfros para preservar a vida do indivíduo até o máximo possível para ele chegar na hemodiálise. E o caso desse paciente é interessante, né? Porque ele foi para hemodiálise, saiu. Quando ele saiu, um ano depois ele estava com a gente lá na Hidro, né? Desde 2022. Ele está conosco até hoje e não foi mais para hemodiálise, né? Ele sempre chegava no início assim bem cara dura, fechada, né? No mundinho dele, era praticamente um dos homens, né? Tinham poucos homens na hidroginástica. E aí quando o tempo foi passando, né? A própria doutora Michele, né? Um dia me pegou no corredor e falou assim: o que você fez com o paciente e tal? Eu falei: nada, eu só tô dando as aulas. O menino tá diferente, chegou aqui coradinho, vivo, alegre, contente. Então, assim, a gente fica feliz que, independente do resultado clínico, né, diminuiu a creatinina, né, diminuiu a albuminúria, né, o aspecto social é diferente, né. A gente acaba tendo a resposta mais imediata, né. Uma outra paciente na musculação, né, ela mora no Trapiche. Ela mora no Trapiche e vem todas as sessões de treinamento para cá. Para quem não é daqui de Maceió, é você atravessar a cidade. Atravessar a cidade com um trânsito infernal, né? E aí ela me perguntou, né, porque ela fez parte do meu projeto de doutorado, na minha intervenção. E aí quando terminou a intervenção, para esses 40 pacientes, eu chamei todos e falei: olha, vocês terminaram a intervenção, só que eu não quero que vocês parem de fazer exercício físico.
nós temos duas propostas de trabalho e vocês escolham. Quem quiser continuar, continue em um desses braços, né? E aí eu me lembro que na época da intervenção ela falou assim, professor, como é que eu fui escolhida para estar aqui? Porque eu estou me sentindo uma privilegiada, né? Aí eu falei, fulana, né? Não vou citar nomes aqui, né? Falei, fulana, eu levantei os prontuários, identifiquei quem tinha um perfil, entrei em contato com os pacientes e cheguei a você, né? Então ela continua conosco. E o que é mais interessante é você ver nitidamente a mudança na capacidade funcional dela. Ela chegava aqui se arrastando, parando várias vezes entre a entrada da UFAL e a musculação. Ela falava, professor, eu parava aqui até chegar aqui na porta da musculação 6 vezes. Hoje eu paro 1, 2. Né? Ela não conseguia fazer a flexão de joelho, né? Hoje, para fazer o alongamento sozinha. Hoje ela faz sozinha. Né? Houve uma diminuição do peso corporal. Então ela... E você vê ela toda durinha, né? Toda, né? Viva, né? Então ela é um exemplo bastante interessante, né? Para esse caso, né? E uma outra paciente que marcou bastante, né? Que nesse caso, infelizmente, veio a óbito, né? Que era também da hidroginástica, né? Ela veio a óbito no final do ano passado, né? Ela acabou tendo... Ela já chegou para a gente no estágio 4, né? E geralmente o estágio 4 há uma recomendação para a construção da fístula, para fazer a cirurgia do acesso que vai, no futuro, por acaso, precisar para ser usada para hemodiálise. E a danada ficou postergando, não vou fazer. Até que um belo dia eu cheguei com ela, sentei, falei, chamei o outro paciente que eu citei, né? Falei, olha ele aqui, ó. Ele aqui já tem fístula há 3 anos. Foi para hemodiálise, saiu. Por que você não vai fazer? Você não vai para hemodiálise não, direto. Tem que ter calma, né? Só que ela ainda era tabagista. A gente não conseguiu mudar esse comportamento de estilo de vida dela, né? E aí, nesse sentido, ela fez a fístula. Né? Ela fez a confecção da fístula, ficou um tempinho afastada, né? Porque a maturação leva em torno de 80 dias. E aí ela ficou afastada e aí retornou conosco, né? Mas a doença evoluiu muito rápido e ela teve complicações no início, né? Do final do ano passado, acabou vindo a óbito, né? Mas era do grupo original, né? Do grupo de 7 pacientes que estavam conosco. Então, assim, claro que são muitas histórias, muitas mudanças, muitos presentes, né? A gente acaba ganhando muitos presentes, muito carinho, afeto, né? A gente sai, recebe beijo, chega, recebe beijo. Então, essa experiência, né, do afeto que também o exercício físico promove é muito legal. Professor, queria saber quais são as expectativas para a continuidade, né? E o futuro do projeto, também dos estudos voltados para os pacientes renais ali, em relação com a atividade física, né? Bom, o projeto ele tem já visivelmente contribuído para essa relação do exercício físico para essa população atendida pelo HU. Né? Então, essa que é uma meta minha, né? Intensificar essa ação na HU. Eu sempre acho que os projetos de extensão eles precisam ter uma ação mais extramuros da UFAL do que intramuros. Não estou dizendo que não tem que ter, né? Atender a comunidade interna. Né? Isso daí é o básico. Para mim, isso daí é o básico que tem que ser feito. O que é o mais importante, né, que obviamente coloca as caras da universidade e a importância da universidade para a comunidade em torno da UFAL, ou muito longe da UFAL, é a extensão. Então, quando o morador lá da gruta, né, o morador lá do poço, chega até a UFAL para uma atividade dessa, né, a gente está cumprindo a nossa função. Então, a gente já sabe que essa interação com a HU deu muito certo, com a unidade de sistema urinário. A gente tem mudado parâmetros
cognitivos, morfológicos, físicos, né, contribuído, né, para a melhora desse paciente. Isso daí já é muito explícito para a gente. Tanto que eles ficam e aumentam, né? Hoje a gente está com em torno de 38 pacientes nas duas modalidades, né? E sempre tem gente chegando, né? Sempre tem gente batendo lá na porta, querendo alguma coisa a mais, né? E a princípio a gente tem manter o sentido, né? Que são os pacientes renais, né? Um objetivo para o futuro é aumentar a quantidade desses pacientes, porque eu acho que a piscina ainda comporta mais gente, ou fazer outros horários. A musculação comporta também mais gente, com outros horários. Outro objetivo nosso é atender o paciente de hemodiálise, porque o paciente de hemodiálise, ele ainda está, digamos assim, do HU, né? Ele está fora do nosso radar de intervenção física, de exercício físico, né? Às vezes ele só vai no ambulatório fazer avaliação, orientações gerais sobre atividade física, mas ele tem uma dificuldade de fazer o exercício. Por quê? São 3 dias de hemodiálise, 4 horas de duração, então a fadiga é muito inerente ali. Uma das estratégias que a gente tem visto é fazer exercícios pré-diálise, né? Então, eu conduzi o ano passado 2 estudos como co-orientador, né, de mestrado, 2 estudos de exercício físico antes da diálise. Então, o cara chegava lá no HU, tomava café, dava um descanso, fazia o exercício físico de 20 minutos, depois ia para a máquina fazer hemodiálise. Né? Então, ontem a gente fez uma defesa, né, que a gente viu melhoras no nível de força, nos níveis de fadiga e também nos níveis de qualidade de vida. E, por exemplo, os pacientes iam diferentes, né, para a hemodiálise. Haviam com força, né? Vamos embora, eu quero fazer a hemodiálise, né? Hoje eu tô com vontade, né? A gente tem já esses relatos. Só que o projeto acabou e a gente precisou ir embora, né? Isso me incomoda, Lucas. Eu acho que isso não sei se é um defeito, mas é algo que na minha cabeça fica assim perturbando. Eu usei o cara como trabalho, usei os dados dele e fui embora. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu tenho que encontrar alguma alternativa, e aí nesse caso a extensão sofre como o melhor caminho para isso, é o melhor caminho para isso, dele continuar a fazer atividade. Na hemodiálise a gente não conseguiu fazer isso, né? E aí eu acho que a perna maior, o outro braço para o projeto é fazer esse serviço pré-hemodiálise, ou também um serviço voltado para melhorar a vasodilatação da fístula, porque quando o paciente chega para o médico e fala, olha, agora você vai precisar fazer uma fístula, né? Quando você aplica ali exercício de força, isso ajuda a maturação dessa fístula. Então, uma outra ideia que eu tenho desenvolvido na minha mente, né, para aplicar detectou um indivíduo que vai fazer, estágio 4, vai fazer a fístula. Já joga ele para um protocolo de treinamento voltado para a fístula, para a melhora da fístula, né? Então, eu acho que a perna é onde a gente precisa alcançar e para quem está de fora, parece que foi rápido a minha entrada na renal e tudo isso que está acontecendo. Mas eu tenho construído tijolinho a tijolinho, devagar e sempre, obviamente com a ajuda dos alunos do estágio 4, os alunos da ACE, né? Os meus orientantes de TCC, né? A galera da unidade de sistema urinário, que inclui enfermeiros, inclui atendente, né? Que inclui os médicos, psicólogos, né? Então tudo está sendo construído devagar, devagar, devagar. Eu acho que vai dar certo em breve, né? Mas para isso a gente precisa ter no HU um ambiente propício para o treinamento. Porque eu não acho seguro ainda a gente receber pacientes de hemodiálise aqui na educação física. Porque se tem algum tipo de comprometimento, né, agudo no treinamento, a gente não tem o suporte para isso. Então a ideia é que
seja ampliado. E nos outros conservadores, né, é experimentar outras modalidades, né? Vieram me seduzir com a natação, vamos botar natação aí para esse povo, né? Então a gente está pensando em outras modalidades, né? Porque é aquilo, né? Para finalizar mesmo, né, essa fala, eu acho que um dos pressupostos principais do exercício físico, ou melhor, para adesão ao exercício físico, é você fazer o que você gosta. Então, se eu gosto de hidroginástica, eu tenho a tendência a ficar mais tempo lá. Se eu gosto do exercício de força, eu vou ficar mais tempo lá. Então, quanto mais ofertas eu posso oferecer ao meu paciente para ele ficar, né, na adesão ao exercício físico, para mim vai ser mais enriquecedor. Então, professor, para nós encerrarmos, eu queria saber o que inspira você a continuar essa trajetória científica e de contribuir, né, com a vida de dezenas de pessoas e talvez centenas com a continuidade do projeto, né? E se também tiver algumas considerações a fazer, fica à vontade. Agora você pegou num ponto delicado assim, nessa reflexão, porque isso mexe com um pouco da minha transição, né, das humanidades para a área biológica, né? O que eu vou dizer aqui agora pode parecer, como que eu vou dizer, um pouco radical demais, mas eu quero que as pessoas tenham uma certa paciência para o que eu vou falar. Tipo assim, não julguem de bate-pronto, né? Uma das razões que levaram a minha saída das humanidades para a história, para a biologia, né, para a área biológica e educação física entre elas, né, é perceber que a ação das humanidades ela é demorada, né, que o que se faz nas humanidades você tem uma repercussão em um tempo mais longo. É como se você não olhasse na cara da sociedade o efeito das discussões, das pesquisas, de tudo que é feito em relação às humanidades, né? E até, às vezes, a gente tem retrocessos, né? Então, a gente vai e ensina determinadas coisas, faz determinadas reflexões e a sociedade vai retroceder em determinados ganhos que a gente faz, né? Isso começou a me incomodar, né? Porque eu queria que eu sempre uso essa expressão, que o tio da pipoca, né, o cara da vendinha, o trocador de ônibus, recebesse o meu resultado de pesquisa enquanto cientista de forma imediata. Então eu fizesse uma intervenção nele e ali no final ele, ou agudamente, eu já saí melhor, né? Então eu acho que a minha inspiração para continuar é perceber que esse mundo da educação física ele promove felicidade, né? É claro que o termo de felicidade é complexo, né? Não vou ser genuíno nesse sentido, mas a educação física, o exercício físico, ele pode deixar a pessoa um pouco mais feliz ou proporcionar momentos de felicidades a curto, médio e longo prazo para o seu dia a dia, para as dificuldades que ele está enfrentando, para as questões mentais, para enfrentar doenças, né, ou agravos à saúde, né, para melhorar as relações interpessoais, né? Então, eu acho que o que me finca cada vez mais na educação física é olhar para os meus pacientes ou participantes, meus alunos, né, e olhar, poxa, eu cumpri uma meta, fiz aquela pessoa feliz naquele dia, né? E por isso, na minha angústia de tentar continuar, fez a pesquisa, continua com extensão, fez a pesquisa. Então, essa minha angústia tem muito a ver com isso, né? Então, eu acho que esse é a razão de eu me inspirar, continuar. E eu gosto, né, de pesquisa, eu gosto de conhecer coisa nova, eu gosto, assim, o campo renal me possibilita várias coisas. Hoje mesmo eu estava conversando com a Wanda, né, a enfermeira lá da HU, tirando dúvidas. Olha, por que a gente não faz isso? Por que a gente não pode fazer um manejo dessa outra forma? A gente pode pegar um estudo desse aqui e ver se dá certo, né?
E claro que tudo conectado na prática real. Olha, se der certo a gente já aplica no serviço do HU, né? Então imagina você falar no futuro, tipo assim, pô, o HU tem um serviço diferenciado, né, de atendimento a hemodiálise que envolve o papel do exercício físico ali, né? Então isso me inspira a continuar, né? E no final das contas, né, eu queria também agradecer a vocês pela oportunidade, né, o Grupo Remix, né, de abrir portas, de fazer esse trabalho de visibilização, né, do que está acontecendo, né, nos laboratórios, né, nos grupos de pesquisa da universidade, né. Estou sempre aberto a responder as perguntas, fazer os podcasts, né, e atividades para divulgação científica, né, que eu acho que isso é o mais importante, né. Então eu só tenho a agradecer, dizer que qualquer pessoa, né, que não esteja em atendimento no HU, na nefrologia, pode nos procurar, né, e aí a equipe pode colocar o meu e-mail lá no post, né, do podcast, ou mesmo procurar a secretaria, né, do ambulatório lá do sistema urinário para marcar consulta, né, para fazer uma avaliação física, né, e promover a atividade física, o exercício físico, né, que é uma campanha que eu tenho também muito forte, né, para essa população. Esquecer a atividade física, eu quero riscar o termo atividade física, eu quero que eles façam exercício físico mesmo, né? Claro que eu sei também que para chegar ao exercício físico eu preciso passar pela atividade física. Não tô sendo ingênuo dentro da discussão conceitual da área. Mas eu acho que quando a gente finca os pés no exercício físico, eles entendem a importância, porque vem a estruturação de forma diferente da prática, né? E aí quem tiver interessado pode entrar em contato pelo e-mail ou também pelo agendamento, né, de consulta junto ao sistema urinário lá do HU. É isso, muito obrigado. Professor Felipe, muito obrigada por compartilhar seu tempo, sua história e esse projeto tão inspirador conosco. Desejamos vida longa ao RINS e a todos os projetos que promovem saúde e qualidade de vida através da ciência. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Se você é estudante, pesquisador ou alguém curioso sobre o poder transformador da universidade, esperamos que esse episódio tenha acendido em você o desejo de participar mais ativamente da construção do conhecimento. Este episódio foi produzido pelos monitores Morgana Stephanie, Cleiton Santos e Lucas Mateus, do programa Esporte na UFAL na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar nos e-mails radioifufal@gmail.com.